Olá, turma, tudo bem? Vamos dar a nossa continuidade do entendimento de uma produção textual. Aqui nós temos como melhorar a sua escrita. Então, dicas para você escrever melhor e se dar bem na vida pessoal e profissional. Porque você vai ter o que falar, não vai ter vergonha de falar, porque você vai ter certeza que você não vai estar falando o errado. Então, nós vamos treinar. Quais seriam as dicas? Escreva bilhetes, cartas, e-mails. Quanto mais você treinar no dia a dia, melhor escreverá. Brinque de jogos educativos. Palavras cruzadas, forca e caças-palavras podem ajudar a fixar a grafia certa. Copie bons textos. O exercício leva ao aperfeiçoamento. Copie poemas e letras de música. Leia sempre. Quanto mais você lê, mais vocabulário ganhará e seu texto melhorará. Com certeza, melhorará. Participe de redes sociais. Ao usar Twitter, Facebook, Orkut, que não existe mais, né? Evite abreviações e grafias incorretas. Tome muito cuidado, mesmo porque as pessoas vão observar. Vai falar, nossa, você viu como é que fulano escreveu? Nosso Deus. Compre um dicionário. Saber o significado das palavras ajuda a aumentar a qualidade do seu texto. Outra coisa, você tem que ter o conhecimento gramatical. Então, nós temos aqui dicas de ortografia para não errar mais. Se você puder, pare o vídeo, peça alguém para ditar essas palavras para você. Tá? Então, você pode pausar e ter o conhecimento aqui de como que se escreve as palavras. Tranquilo? Outra coisa que é de suma importância, os conhecimentos gramaticais. Uso dos porquês. Muita gente tem dúvida de como usar o porquê. Isso aqui é a regra bastante básica. O porquê separado é para uma pergunta, uma argumentação, uma dúvida. A dúvida foi gerada, é um porquê separado. Você respondeu, você justificou aquela pergunta, porquê junto. O porquê separado é muito tranquilo. Por quê? Porque ele sempre é usado no fim da frase. Sempre, sempre, sempre. Então, isso aqui é o mais tranquilo. Chegou no fim da frase? É o porquê separado. Atrasar o porquê. Gostaria de saber por quê. Este porquê junto também é tranquilo, porque ele é um substantivo. Ele sempre vai estar o quê? Acompanhado por um artigo ou por um pronome. Desculpa a letra aí, porque tá acolchoado aqui, tá atrapalhando escrever. O que é artigo? Eu gostaria de saber o porquê, gostaria de saber um porquê, qual porquê, aquele porquê, tá? Então, aqui é o seguinte, quando você, antes do porquê, ter um artigo ou porquê, um porquê, é esse porquê junto com acento. Ou um pronome, qual porquê, aquele porquê, gostaria de saber meu porquê? Você gostaria de saber seu porquê? Então, são os pronomes usados. Qual porquê, aquele porquê, meu porquê, seu porquê, nosso porquê, ou quais porquês. Então, se houver um pronome ou o artigo, é este porquê junto com acento. Outra coisa de suma importância, você tem que ter o conhecimento das pontuações, tá? Nós temos a exclamação, usado para indicar espanto, admiração, surpresa. A vírgula, é lógico que não é só essa regra, né? Tem várias regras sobre o uso da vírgula. O ponto de interrogação, o ponto final, o travessão, dois pontos, ponto e vírgula, é de suma importância ter o conhecimento gramatical, ter o conhecimento de acentuação, pontuação, tranquilo? Outra coisa, senhoras e senhores, nós temos que ter cuidado com isso aqui, ó. O texto, para o texto, né, o texto só alcança nota máxima se estiver de acordo com as habilidades abaixo. Título, não use ponto final. O título centralizado, você não pode colocar um ponto ali, não.
Não pode, não existe isso de colocar um ponto no seu título. Não use aspas, use letra maiúscula somente no início ou em substantivos próprios, seja criativo. Margeamento, igual eu falei na outra aula, respeite as margens, indicação dos parágrafos. Para dar início aos parágrafos, o espaço de mais ou menos 2 centímetros é suficiente. Não deixe buracos no texto. Não deixe um espaço muito longo entre uma palavra e outra. Chegando já no finalzinho da linha, aí você fica em dúvida de como separar a palavra, aí você deixa um espaço para aquela palavra terminar justamente na linha. Não faça isso. Translineação e divisão silábica adequada, igual eu falei para você, cuidado com a separação silábica. Obedeça às regras de divisão silábica. A grafia legível. Caso haja problema com a caligrafia manuscrita, use letra de forma, diferenciando as maiúsculas das minúsculas. Como assim? Vamos supor que você escreva com letra de forma, e você escreve assim, Brasil, tá bom? Por quê? O que acontece aqui? O Brasil, né? O termo com Brasil com letra maiúscula tem que diferenciar. Diferenciar como? No tamanho. Ok? Então, a grafia não sendo legível, use letra de forma, mas diferenciando a maiúscula da minúscula. Parágrafo, espaçamento organizado, né? Espaçamento e organização. Veja se todos os parágrafos possuem mais ou menos o mesmo número de linhas. Sabe-se que o parágrafo inicial é a introdução, o último a conclusão, e os demais são as argumentações que fazem parte do desenvolvimento. Isso aqui, senhoras e senhores, é o conhecimento gramatical que você tem que ter. Concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, a colocação dos pronomes, que é de suma importância, porque ele é um substitutivo para evitar repetição, pontuação, acentuação, ortografia, crase. O conhecimento gramatical é usado onde? Na redação. Porque muitos perguntam, para que eu tenho que aprender a gramática, as regras gramaticais, se no Enem só tem redação? Justamente para você saber colocá-las adequadamente. Uso adequado de pessoas do discurso. Terceira pessoa. O que acontece? Em sua redação sempre tem que usar a terceira pessoa. O que é a terceira pessoa? Ele ou ela, nós. Essa que é a terceira pessoa do plural, terceira pessoa do singular, ele ou ela. Por quê? O que acontece? Na sua redação nunca pode ter a primeira pessoa, porque ele não é opinativo, ele é argumentativo. Você não pode dar a sua opinião explícita, tipo, eu acho, eu penso. Não. Ué, professora, mas nós é primeira pessoa. A primeira pessoa, essa aqui é a primeira pessoa do plural. Essa daqui já é